Nós tivemos um idoso com câncer terminal, ele ficou em média de 1 mês com a gente no residencial e a doença se agravou e junto com a doença veio uma pneumonia. E aí ele começou a perder a questão do paladar, não comia jamais direito, pronunciava poucas palavras, mas uma das coisas que ele pedia era sorvete de limão. Ele sempre estava pedindo o sorvete de limão. E eu conversei com a médica e falei para ela, vamos dar o sorvete de limão para ele. E nós demos o sorvete de limão e no dia seguinte ele foi a óbito. Isso acontece com muita frequência. Com muita frequência, a família levar alimentos que não são adequados para o idoso, sabendo que ele tem essa alimentação, a família leva, até porque uma das coisas que eu mais escuto, meu pai e minha mãe já tá com uma certa idade, eu vou deixar ele comer tudo que ele quiser. Uhum. Então, assim, a casa, por mais que seja uma casa de repouso, nós somos uma casa de cuidados. E nós pensamos no bem-estar e na saúde do idoso. Então, é por isso que a gente tem uma alimentação balanceada, a gente dosa ali os alimentos que a gente vai ofertar para que não seja em excesso, mas muitas vezes foge do controle por conta dessa questão. O que acontece é que se agrava o problema que o idoso tem, a responsabilidade é nossa ainda. Ah, sim, tem essa questão, com certeza. A responsabilidade são dos cuidados da casa. Então, por isso que é importante a gente sempre estar orientando as famílias sobre essa questão, quer trazer as coisas, traga, mas de uma forma saudável, né? Tragam alimentos saudáveis, coisas que o idoso estava habituado, mas que não fuja da nossa rotina da casa também, para a gente manter uma qualidade de vida para eles ali. Em famílias que não são muito presentes com o idoso, porque ao decorrer do tempo, principalmente aquele que é colocado em uma casa de repouso, eles tendem a desenvolver um certo quadro depressivo, né? Então, acho que essa é uma dos fatores maiores em questão do emocional com o apetite. Às vezes, talvez, a ausência da família ou também a questão de você não estar no seu lar fazendo o que você era habituado a fazer. Sim. Então, ali, sua rotina, isso, eles são limitados, né? Por mais que a casa ofereça atividades, coisas rotineiras diferentes, não é a mesma coisa do que estar num ambiente familiar, né? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Amar Residencial, o espaço onde a gente fala sobre envelhecimento com carinho, com verdade e sem tabu. Aqui a gente acredita que envelhecer faz parte da vida e que envelhecer bem é um direito de todos. Por isso, a cada episódio a gente traz vozes especializadas para conversar sobre saúde, cuidado, qualidade de vida e tudo aquilo que envolve essa fase tão importante da existência humana. Ficamos felizes que você esteja aqui com a gente hoje. Já compartilhe esse episódio com quem você ama, porque cuidado bom a gente sempre divide. Vamos começar? E o episódio de hoje tem um significado muito especial para a família Amar, porque a nossa convidada não é só uma especialista incrível, ela é a nossa nova nutricionista. E ela se formou pela CUNSP de Itu, é pós-graduada em Educação Nutricional e está se especializando também em obesidade e emagrecimento. Mas o que realmente impressiona na trajetória dela é algo que nenhuma faculdade consegue ensinar sozinha. Ela tem 14 anos de experiência dedicados ao cuidado nutricional de idosos. São 14 anos ouvindo, adaptando, aprendendo e, acima de tudo, cuidando. Ela presta assistência a diversas casas de repouso aqui na nossa cidade. E agora faz parte do time que cuida de quem a gente mais ama. É com muito carinho que a gente recebe hoje a Fabiola Faustino. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite de vocês. Nós que agradecemos aí. E antes de a gente continuar essa conversa tão importante, eu preciso falar sobre algo que tem tudo a ver com o que a gente trata aqui no podcast. A gente fala de cuidado, de longevidade, de envelhecer bem, mas cuidar de quem a gente ama vai além do presente. É também sobre garantir o futuro. E é por isso que eu quero te apresentar o Diego Guedes, afiliado da Prudential, que ajuda famílias a planejarem esse futuro com segurança e tranquilidade. Porque da mesma forma que a nutrição cuida do corpo do nosso idoso,
Hoje, um bom planejamento financeiro e proteção cuida da família inteira amanhã. Fale com o Diego através do QR Code acima e pelo link na descrição, para que você possa conhecer as soluções da Prudential e descobrir como você pode proteger quem você ama de verdade. Fabíola, como a gente falou, nossa nova nutricionista do Residencial Amar, e queremos conhecer um pouquinho mais. Primeiro, como que você começou na nutrição? Como foi essa história? Bom, minha trajetória na nutrição, inicialmente, quando eu pensei em fazer um curso superior, a minha primeira escolha foi publicidade e propaganda. E nutrição estava em segundo plano. Porém, quando eu fui me inscrever para a faculdade, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Aí, me inscrevi para fazer o curso de nutrição. Me formei em 2012. Quando eu iniciei minha trajetória, eu comecei numa casa de repouso que estava para abrir ainda na cidade. Aqui em Indaiatuba mesmo. Aqui em Indaiatuba. E ainda foi indicação da mãe de uma amiga, né? Que pra gente arrumar um emprego, todo mundo sabe, você precisa da tal experiência, né? E lá, não, você não precisa de experiência. Se você topar, o emprego é seu. E foi assim, ajudei a abrir, literalmente, a empresa, porque estava em processo de reforma. Eu ajudei limpar. Todo esse processo de construção da empresa, eu participei desde o início. E aí, eu fazia só lá. E aí, nesse processo todo, um outro conhecido abriu um barzinho também na cidade. E aí, eu fui ser nutricionista dele. Mas não deu certo lá. E aí, acabei ficando só com a casa de repouso. Após a saída do barzinho, eu comecei a trabalhar no Walmart. Trabalhei no Walmart, quando teve Walmart aqui na cidade. Sim. E aí, eu fazia o Walmart e a casa de repouso. Fiquei 1 ano e meio lá, saí. E aí que, digamos que deu início mesmo a minha trajetória como nutri em geriatria. Que aí começou as indicações. Um indica para o outro, outro Outra indica casa de para o repouso. outro. E hoje eu atendo várias casas aqui na cidade. E como que foi? São 14 anos numa trajetória de nutrição para idosos. Sim. Como que foi? Faz um resuminho pra gente. Como que foram esses 14 anos até agora? Olha, o começo foi bem difícil, porque eu entrei crua, digamos assim, né? Que na faculdade a gente tem a teoria, mas a prática é totalmente diferente. Nós lidamos diretamente com seres humanos, né? Com saúde, cada um tem uma limitação diferente, então a gente tem que saber a abordagem e a conduta que vai ter com cada um. Então, assim, o início foi muito difícil. Eu me recordo que a primeira visita de vigilância sanitária que nós tivemos, eles se dispuseram a me ajudar, a me orientar no que eu precisasse. E foi aí que tudo começou. Legal. Eu falei, já que vocês se disponibilizaram em me ajudar, eu corri atrás. Claro. E aí eu comecei a ter uma clareza melhor das coisas. Comecei a pesquisar mais, estudar mais a fundo. Porque geriatria são muitas normas, né? Muitas Sim, regras. sim. Né? Essa Não questão... é uma coisa fácil. E agora, digamos que eu tiro de letra, né? Que bom. 14 anos Mas depois. o começo foi bem Desafiador. desafiador. E a sua visão sobre envelhecimento ao longo do tempo, o que mudou? O que mudou talvez seja as pessoas focarem mais nas doenças dos idosos. Porque antigamente você via muito idoso com problema do esquecimento, que hoje a gente vê muito falar no Alzheimer, na demência. E as famílias às vezes não se importavam que isso era algo agravante para a vida do idoso. Então eu acho que talvez esse olhar, essa atenção a mais nas doenças que vem surgindo com o decorrer da idade, eu acho que é mais isso mesmo. Legal. E assim, casas de repouso diferentes. Sim. Então, assim, rotinas diferentes. Totalmente. Idosos diferentes. Disponibilidades diferentes também, porque cada casa ali tem uma questão de valor que cobre e isso influencia diretamente, né? Influencia bastante. Muito no cuidado, na alimentação. Como equilibrar todo esse trabalho? É difícil. Hoje ainda eu vejo isso como uma certa dificuldade, porque em alguns lugares a gente tem uma certa facilidade, uma liberdade em nos expressar, nos impor, principalmente em relação à conduta com o próprio idoso. E nem todo lugar a gente tem essa liberdade, essa abertura.
Então, eu acho que nesse contexto todo, uma das maiores dificuldades são essas. Também tem a questão do segmento do cardápio, como você mencionou, né? Às vezes tem a questão do custo, né? E às vezes tem outros também que não estão abertos à questão da adaptação que o idoso precisa. Porque hoje o idoso pode estar comendo uma comida em consistência sólida, amanhã ele precisa evoluir para um triturado pastoso, né? Então, isso são coisas que a gente vai vendo no dia a dia, vai avaliando, vai vendo o processo de mastigação, deglutição e vai adaptando conforme é necessário. Então, tem lugar que tem essa resistência. Ah, sempre comeu assim, tem que continuar comendo Mesmo assim. evidenciado de que precisa. Exatamente. E aí que a gente começa a encontrar alguns problemas, que às vezes acaba do idoso tendo uma broncoaspiração, que aí já vem decorrente também dessa questão da consistência da alimentação. Sim. Agora, sim, 14 anos você viu muitas coisas, mas assim, lá no começo, desde o começo, o que a faculdade te passou que, na verdade, você aprendeu, ou melhor, o contrário, que a faculdade não te ensinou que você aprendeu nesse dia a dia, porque assim, realmente... Só com a experiência. Não que a faculdade não seja boa, não é SEO, mas assim, é um ramo que está muito em alta, muito falado, os idosos, e normalmente a faculdade faz esse plano geral. Então, quando focaliza ali no idoso, o que isso, o que a faculdade não te ensinou? Como eu disse lá anteriormente, a teoria é diferente da prática, né? Então, a base que a gente tem na faculdade é pouca. É uma bagagem muito pouca para a gente conseguir aplicar ali, né? Então, precisei buscar o conhecimento, precisei buscar a ajuda de quem já tinha ali uma certa experiência. E foi assim, aos longos dos anos, conhecendo, praticando, vivenciando, assim que eu consegui me desenvolver nessa área. A prática é tudo, né? A prática é tudo. Claro que a teoria é muito importante, mas sim, a prática é importante, faz mas ela se limita, né? Isso. É pouco, então a prática a gente acaba aprendendo muito mais. Legal. E esse dia a dia em casa de repouso, como que é? Você entra, como que é o seu dia a dia dentro da casa de repouso? Bom, nas visitas que eu faço, geralmente eu sempre procuro acompanhar um pouco dos serviços de cozinha. Converso com os idosos também, eu gosto de ter um feedback com eles, né? O que vocês estão achando das refeições? Tá ok? Tá salgada? Não tá? Pra gente sempre estar ajustando com a equipe de cozinha para estar ofertando a melhor qualidade na alimentação deles, né? Também gosto sempre de estar checando a validade dos alimentos. Aí, uma vez por mês, eu faço a avaliação deles, faço pesagem, tiro medida. E aí, mais ou menos essa daí é a minha rotina. E isso é padrão em todas as casas de repouso ou não? Isso, tem umas que falam, não quero que você faça aquilo. Não, é padrão. É um padrão. Aí tem a elaboração do cardápio também, que a gente vai adaptando, né? Porque às vezes coloca alguma coisa, não teve uma boa aceitação. Então aí a gente vai ajustando. Fazer um ajuste. Isso, vai melhorando o de dia que tá acordo muito quente, Isso. não dá pra você dar uma sopa. O dia que tá muito frio, você tem que dar um tem caldinho, que dar uma variada. Aqui a gente fez uma pergunta, o que envolve realmente a rotina de uma nutricionista nesse contexto de casa de repouso? Porque assim, você faz muitas coisas, né? Mas o que é realmente ali a rotina da nutricionista? Mais para exemplificar não, para falar pro pessoal de casa, porque já tive famílias que falam assim, para baratear, mas minha mãe não precisa de nutricionista. Não, calma aí. Precisa sim. Sim. Né? Então, assim, é óbvio que, como você falou, de uma comida normal para uma pastosa, muda muita coisa. Parece que não, né? E isso eu acho que é o maior... Óbvio que tudo, como você falou, até a validade, olhar e tudo mais, né? Mas acho que isso é uma das coisas que mais influencia como nutricionista ali mesmo, porque saber o que tem naquele nutricional. É diferente, por exemplo, a comida normal da pastosa? Muda a nutrição ou é a mesma coisa? Na verdade, acaba sendo a mesma coisa, mas o que muda mais é pro idoso. Sim. Porque vamos dizer, a gente come com os olhos, né? Ah, sim. Então, sim. quando a comida Tem é razão. preparada, ofertada,
Tem todos os alimentos separados ali, porcionadinhos no prato. A comida triturada é tudo junto. Sim. Então, assim, a questão do visual, a questão do sabor, interfere bastante no paladar deles. E isso é um dos fatores decorrente da inapetência também do idoso, né? Por mudar a consistência, às vezes eles acabam tendo uma resistência maior em relação à aceitação dos alimentos, né? E... Aí a importância de você pensar não só nutricional, que tem que pensar, mas também como que vai ser o resultado daquela trituração. Isso, o Para resultado... que tenha um prazer também. Sim. Dificilmente isso aí você vai aprender na faculdade. Só na prática, só vivenciando na prática. E tinha uma palavrinha aqui, até não sei se eu consegui falar. O que é uma avaliação nutricional e antropométrica? A avaliação nutricional, geralmente, a gente visa identificar riscos no idoso, como, por exemplo, risco de desnutrição, a obesidade e até a própria sarcopenia, né, que a gente identifica bastante nos idosos por conta da perda de movimentação. Então, isso gera perda de massa muscular, né? E a avaliação antropométrica envolve mais a questão de pesagem, aferição de medidas, que aí a gente vai se baseando também. Conforme o idoso vai perdendo, a gente tem uma base da questão se ele pode estar ficando desnutrido ou não. Na avaliação nutricional, a gente envolve também a questão de avaliação de exames bioquímicos, né? Então, a gente analisa os exames laboratoriais. E para a gente ter um Então parâmetro ali. É extremamente importante nessa etapa da vida fazer essa avaliação, porque realmente a rotina do idoso é muito diferente. Exatamente, como você falou anteriormente, esse é um dos principais pontos da importância de se ter uma nutri na casa. Porque através disso a gente consegue adaptar, adequar a alimentação do idoso. Fora essa questão que a gente falou da papa aí e tudo mais, né? Quais são outros desafios que uma casa de repouso traz para garantir essa melhor alimentação do idoso? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, tem idosos que às vezes, a gente já teve, eu me lembro de algumas situações, né? Idoso que, por conta, se eu não me engano, de uma medicação, não podia comer carne por um tempo, por um período. E aí, eu lembro que a nutricionista, na época, teve que ver, ela pesquisou vários, como chama quando adicionais, aqueles pozinhos, tem um nome. Suplementos. Vários suplementos, ela falou, é esse daqui que tem que ser, porque o outro não tem. Para suprir a necessidade que ele precisa. Então, assim, eu já dei um exemplo, mas tem outros exemplos que você consiga, que na prática ali do dia a dia são difíceis, né? Como fala? São desafios mesmo reais. São desafios. Eu vejo mais por conta, às vezes, de doenças mesmo. Tá. Tem alguns que têm algumas limitações. Por exemplo, um paciente com diverticulite não pode comer sementes, grãos, né? Então, a gente faz uma orientação a toda a equipe de cozinha. O feijão ofertar o caldinho, ao invés de ofertar o próprio grão. Então, são adaptações, assim, de acordo com a limitação que cada um vem trazendo. E a gente consegue remanejar toda essa parte. E aí eu fico imaginando assim, né? A gente tem lá espaço para 40 idosos. Sim. Cada um reflete uma forma ali. Como que você avalia quando esses idosos estão respondendo bem? Porque é um coletivo. Sim. Como você... faro? Não é faro. Geralmente eu gosto de ir no horário das refeições. Ou eu vou no almoço, ou eu vou no café da tarde. Esses dias eu até acompanhei o jantar lá. E, assim, é visual. É visual. Eu tô vendo ali, o idoso deixou uma certa quantidade no prato. Por quê? O idoso que tem essa capacidade de dar esse feedback pra gente, eu questiono o idoso. Por que que não teve aceitação? Tá com algum problema na mastigação? Tá com algum problema de deglutição? Então, aí sempre procuro identificar o problema através da conversa. O idoso que não consegue se expressar, eu sempre pergunto para a equipe, tá? Quantos dias
assim, quanto tempo vocês têm observado? É em determinada refeição especificamente? Então, aí, a partir daí, a gente consegue fazer esse acompanhamento e triar essa parte. Legal, não tem jeito. Não tem que acompanhar, né? Não tem é que só acompanhar. olhar, não é... Tem que acompanhar. Conversar, tem que investigar presente, e saber o que é que pode estar causando. Bem humanizado, é uma função bem realmente humanizada ali, né? Exatamente. Como questão emocional e o apetite do idoso entram na sua avaliação nutricional? Bom, eu vejo muito isso, principalmente em famílias que não são muito presentes com o idoso, porque ao decorrer do tempo, principalmente aquele que é colocado em uma casa de repouso, eles tendem a desenvolver um certo quadro depressivo, né? Então, acho que essa é uma dos fatores maiores em questão do emocional com apetite. Às vezes, talvez, a ausência da família ou também a questão de você não estar no seu lar fazendo o que você era habituado a fazer. Sim. Então, ali, sua rotina, isso, eles são limitados, né? Por mais que a casa ofereça atividades, coisas rotineiras diferentes, não é a mesma coisa do que estar num ambiente familiar, né? Então, eu acho que essa questão... Pode trazer um impacto. Pode trazer um impacto. É um dos principais fatores que contribuem aí. É, por isso que a gente, lá no Residencial Amar, tenta ao máximo fazer com que a casa de repouso ali, né? O Residencial Sênior seja uma extensão da casa. É muito difícil. Muitas vezes a gente cobra até a família. Família, venha visitar mais, né? Apesar de que nossas famílias visitam bastante tem lá. Tem alguns que são extremamente presentes, né? São muito presentes. Mas realmente, porque essa questão emocional faz muita diferença. A comida, eu já falei em outro podcast aqui, né? O quanto é bom você saber que tá chegando na hora do almoço e tem aquele cheirinho gostoso. Sim. Pronto, Agora, imagina, todos os dias a mesma refeição. Aquele cheirinho que, por mais que seja gostoso, já não passa a ser tão gostoso. Exatamente. É a mesma coisa, você já sabe como que vai ser, né? Fabiola, quais são as doenças mais comuns entre os idosos que mais exigem adaptações alimentares? Você até comentou uma que é da sementinha aí. Tem outras doenças? A diverticulite. Quais são as mais comuns fora de diverticulite? Hipertensão arterial, muito comum. O diabetes mellitus. Os dois são, né? A questão de um Parkinson avançado. O próprio Alzheimer, a própria demência também. A gente exige muita adaptação, porque ao longo do tempo, o idoso vai perdendo a percepção, né? Do paladar, até mesmo de como se alimentar sozinho. Aí, às vezes, vem a questão motora, né? Não consegue se alimentar, sim, mas a gente precisa do estímulo. Então, é sempre importante que a equipe esteja presente na hora das refeições para auxiliar aquele idoso para que ele continue se alimentando sozinho. Então, ao meu ver, assim, da minha experiência, essas são as doenças mais comuns que eu lido nas casas de repouso. E você já precisou mudar completamente o cardápio por conta dessa condição física do idoso? Não, o que acontece é uma adaptação. Mudar completamente, não. Mas a gente consegue fazer uma adaptação de acordo com a alimentação de cada um. Muito bom. Tem uma pergunta que eu vi que não está no roteiro, mas eu acho que é interessante a gente falar. Você falou um pouquinho da vigilância sanitária, enfim. Mas fale para nós, né, para aqueles que estão nos ouvindo aí, com que frequência o nutricionista tem que estar numa casa de repouso, se isso é obrigatório. Fale um pouco para nós sobre isso. O que a vigilância exige? Porque tem o conselho também, né? Isso, tem o conselho. Perante a vigilância sanitária, nós temos que cumprir 6 horas semanais. O nosso conselho ele já exige um pouco mais, 15 horas semanais. Né? Mas aí também tem a questão da organização do contratado com o contratante, né? A gente consegue adaptar toda essa questão de acordo com a necessidade da casa. Então, aí estabelece os dias e horários conforme o combinado. E, neste caso, para o nosso conselho, que é o CRN, temos que fazer uma declaração de carga horária reduzida. Ah, entendi. E aí que eu consigo fazer essa visita em outras casas, conciliar vários locais de trabalho. A gente tem conversado sobre isso, né? O André falou de outras casas, enfim, só para ficar bem claro aí para o público, que é uma regra, é uma norma que a gente tem um nutricionista dentro do residencial. É obrigatório. É obrigatório, mas a carga horária mínima X, né? Como a Fabiola que falou. Então,
então ela consegue conciliar com outros Exatamente. residenciais. Isso varia, né, de acordo a nossa vigilância aqui em Indaiatubas, são 6 horas. Então, se você tem dúvida, vá à vigilância da sociedade, verifica se é isso mesmo, porque às vezes é mais ou é menos. Isso. Tá? Então, Isso, cada município fique tem uma de regra olho. diferente. isso aí. Ter um nutricionista e um residencial não é uma escolha, né? Nós temos que ter, Sim. lógico que mesmo que nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos ter, porque É faz importante. toda a diferença Faz muito ter esse diferença. profissional. Então, mais nós que temos um quadro de multiprofissionais, né, completo. É importante. Mas não é escolha, você tem que ter um nutricionista, é muito importante. Fabíola, eu acho que uma das dificuldades de todo esse processo, muitas vezes deve ser a família ali aceitar que o idoso já é idoso. Sim. Isso aparece na prática? Sim, Eu tô muito. achando isso, mas... Sim, muito. É uma coisa que impacta bastante, porque voltando ali no Alzheimer e na demência, é uma doença que, ao longo dos anos, a gente vai vendo o idoso perder na sua identidade. E aí, o familiar, muitas vezes, não aceita essa questão da doença do idoso. Tem coisas que ele faz que não é porque ele quer, é porque esqueceu. E nem todos têm paciência, têm essa visão de olhar, de cuidar. Então, eu acho que isso impacta bastante. É engraçado, às vezes a gente está apresentando ali o residencial para uma família, e aí ele fala, você acredita que às vezes ela esquece que comeu? Fala, tanto acredito que às vezes ela esquece que A gente que não vivencia comeu na também. prática, né? né? Então, assim, ou melhor, que já comeu também. Sim. Então, assim, às vezes quer comer 2 vezes. Então, na prática, a gente consegue entender, e óbvio, tem todo um controle, né? A gente Sim. consegue saber quem que já comeu, quem que não comeu e tudo mais, né? Como é diferente, né? Eu acho muito legal essa rotina de uma casa de repouso. É bem estruturada. Sim. Porque, assim, a família, quando vem ver, ela fala, nossa, mas eu nem tava pensando nisso. Gente, não dá mesmo. Você tá com a sua... Você tem a pessoa não se preparou para aquilo, né? Dificilmente uma pessoa se com prepara para chegar ali e falar, agora eu vou cuidar da minha mãe. Não, pelo contrário, você está preparado mais para viver um casamento, para, né, e outras coisas. E realmente esse contexto fica bem interessante na prática ali. Mas assim, aí como que você conduz uma conversa com a família? Agora eu fiquei bem curioso, assim, porque já não é fácil para a família não aceita. É fácil. Família não aceita, tem, né, mas tem que conduzir. Geralmente, o que eu peço? Que a família venha acompanhar, principalmente, digamos que o momento mais difícil do idoso na casa. Vamos supor que tem uma resistência na hora do almoço, né? A gente oferta e tem essa questão que você falou, eu já comi, eu não quero, que é difícil, a gente tem que ter todo um jogo de cintura, é como se estivéssemos lidando com crianças, né? Você conta aquela historinha, né? Sim, vai sim. tentando convencer eles até que eles aceitam a refeição. Então, às vezes a gente tenta passar a rotina do idoso na casa, né? O que de fato acontece, às vezes é preciso até tirar uma foto, fazer um videozinho, né? Para que a família veja que de fato o que estamos falando é real, né? Porque às vezes o que é dito nem sempre eles acreditam, né? Então, às vezes a gente tem que mostrar de uma outra forma. E aí tentar fazer eles entenderem que o envelhecimento, as doenças faz parte do processo. Sim. E já aconteceu da família levar alimento, por exemplo, levar uma bala, um pacote de doce para diabético? Sim, isso acontece com muita frequência. Com muita frequência, a família levar alimentos que não são adequados para o idoso, sabendo que ele tem essa alimentação, a família leva, até porque uma das coisas que eu mais escuto, meu pai, minha mãe já está com uma certa idade, eu vou deixar ele comer tudo que ele quiser. Então, assim, a casa, por mais que seja uma casa de repouso, nós somos uma casa de cuidados. E nós pensamos no bem-estar e na saúde do idoso. Então, é por isso que a gente tem uma alimentação balanceada, a gente dosa ali os alimentos que a gente vai ofertar para que não seja em excesso, mas muitas vezes foge do controle por conta dessa questão. O que é muito complicado, porque tudo bem, é legal a forma que a família pensa, né? Sim. Mas assim, e se esse idoso não vem a óbito e desenvolve ali um outro problema
Sim. É pior para ele, mas Mas- a família acaba não pensando. E o que né? acontece é que se agrava o problema que o idoso tem, a responsabilidade é nossa ainda. Ah, sim, tem essa questão, É, com certeza. A responsabilidade são dos cuidados da casa. Então, por isso que é importante a gente sempre estar orientando as famílias sobre essa questão. Quer trazer as coisas? Traga, mas de uma forma saudável, né? Tragam alimentos saudáveis, coisas que o idoso estava habituado, mas que não fuja da nossa rotina Sim. da casa também, para a gente manter uma qualidade de vida para eles ali. E saindo um pouco de casa de repouso, né? Para aquele que não entrou ainda ou a família está tentando cuidar em casa, o que você diria para essa família em relação a essas adaptações na alimentação do idoso, que eles são resistentes? Sim, O bastante. que você diria para essas famílias hoje? Bom, eu diria que hoje, ao meu ver, casa de repouso é uma alternativa excelente. Até porque a maioria dos familiares, hoje, eles trabalham fora, tem uma outra rotina, né? Então, não tem 100% essa questão de voltar ao cuidado focado para o idoso, né? Em casa, acaba ficando defasadas as refeições. Às vezes, você pode deixar uma preparação aqui, mas você tem certeza que o idoso comeu? Você não tem certeza que ele comeu, até porque vem a questão do Alzheimer novamente, Sim, né? Às vezes até esquece Tem aquele se comeu, se esquecimento. não comeu. E a gente admite muito idoso emagrecido, né? Uhum, Muito. Muito idoso Muito. emagrecido. E às vezes é por conta dessa influência do ambiente. Então eu acho que vale a pena, se você não está conseguindo, né, dar todo esse suporte que o idoso Claro. precisa, pesquisa a casa, pesquisa como é o fluxo, como funciona a alimentação, né? E eu acho que vale muito a Sem pena. dúvida, sem dúvida. Fabiola, vamos quebrar uns tabus? Bora. Bora! Qual o maior mito sobre a alimentação do idoso que você encontra no dia a dia? Seja da família, da sociedade ou até de outros profissionais? Bom, vou falar uma coisa. Eu não sou uma nutricionista extremamente restritiva com os idosos. E de vez em quando eu libero alguma friturinha ali, alguma coisa que eles estão habituados, né? Que chega na casa de repouso, a gente limita bastante coisa, né? Aham. Então, tem muita gente que fala que idoso não pode comer fritura, não pode comer um lanche ou alguma coisa, mas eu acho que está fora de contexto. Eles são permitidos, desde que seja nas adequações corretas ali, né? Que a gente precisa. sim. Volta naquela que a gente falou, né? De qual que é o problema de comer uma vez? Faz bem para Exatamente, saúde até porque mental ali, né? quando eu chego para emocional. conversar com eles, dentre o feedback que eu peço, de como que está a aceitação das refeições, se tá bom, eu sempre pergunto o que você estava habituado a comer antes de entrar na casa, o que você tem vontade. Então, dentro disso, a gente tenta inserir Sim, ali uma sim. vez ou outra, sem excessos, né? Para estar agradando também eles, Claro. que isso daí deixa eles mais felizes também. Mas sobre o que o idoso pode ou não pode comer, ainda dentro desse tabu, tem algum que te incomoda bastante? Não, que eu tenha escutado até hoje, não. Tá. A gente vê muito a ideia de que o idoso tem que comer pouco. É verdade? Não quê? necessariamente. Porque isso vai de paladar do biotipo de cada um. Da mesma forma, nós também tem essa questão. Tem pessoas que já vêm de longa data que comem em pequenas quantidades. Mas é natural do idoso reduzir a quantidade Tá. da alimentação. Como o envelhecimento muda a relação da pessoa com a comida, seja física ou emocionalmente? Bom, tem a questão da inapetência, né? Como a gente já mencionou, que às vezes também a utilização de muitos fármacos interfere nessa questão do Interfere paladar, bastante. né? Sobrecarrega ali o organismo do idoso. Isso acaba sendo um dos fatores influentes. Então, em questão da parte física, ele vai apresentar uma perda de massa muscular, uma perda de peso. E aí que a gente vem com a suplementação, né? Sim. Aí É tão a gente- importante, né, para os idosos, a Sim. suplementação. Sim, Muitos deles importante. acabam tendo algum Sim. tipo de suplementação. Quase aí, a maioria deles, né? É isso mesmo. Que é outro
outra resistência da família, né? Sim, outra resistência. Ah, mas já tá comendo. Não tá comendo o suficiente, não tá comendo... Mas hoje, o que eu vejo, assim, a resistência em relação ao suplemento alimentar é mais questão do custo, né? É, porque é algo... Porque sim. não é uma coisa de fácil acesso, né? Você tem razão. Então, aí o custo é uma das coisas que interferem bastante Interfere. nessa parte que a gente possa suplementar adequadamente. Nossa, é mesmo. Fabíola, depois de 14 anos nesse ramo aí, né? Cuidando aí de idosos, o que a tua profissão te ensinou sobre envelhecimento, mas que vão além da nutrição? O amor. O amor, o cuidado, o afeto. Eu falo isso porque muitos deles, como eu já mencionei anteriormente, a família não é presente. Então, eles nos vê como família. Oi, filha. Ah, você é minha irmã. E a gente entra nesse contexto deles. Então, eu acho que a parte afetiva, assim, foi uma das coisas que mais aflorou em mim em relação a isso. E me fez gostar cada vez mais. Da geriatria, né? Sim. Que legal. Mudou alguma coisa em você nesses últimos 14 anos? Sim, questão de amadurecimento, a questão de ter uma visão melhor das coisas. Até porque hoje eu tenho meus pais que já são idosos, né? Então a gente tem um olhar diferente com eles também. A gente aprende a ter mais paciência, tem uma visão diferente, tenta mostrar as coisas de uma forma diferente. Então, eu acredito que eu evolui bastante como pessoa, trabalhando nessa parte. E escutando a história deles também, né? A vivência de vida de cada um. Sim. Eu só tava pensando aqui, assim, putz, será... dentro ainda dessa sua obra, que a gente vive muitos contextos e muitas coisas que nos marcam dentro de casa de repouso, né? Dentro desse contexto que a gente vive. Teve alguma coisa que foi muito especial, que te marcou, que, no sentido assim, nossa, se eu não estaria aqui, isso não teria resolvido? Olha, teve uma situação que me marcou muito, inclusive remete à parte que eu falei que eu não sou uma nutri totalmente restritiva. Nós tivemos um idoso com câncer terminal, ele ficou em média de 1 mês com a gente no residencial e a doença se agravou e junto com a doença veio uma pneumonia. E aí ele começou a perder a questão do paladar, não comia jamais direito, pronunciava poucas palavras, mas uma das coisas que ele pedia era sorvete de limão. Ele sempre estava pedindo o sorvete de limão. E eu conversei com a médica e falei para ela, vamos dar o sorvete de limão para ele? E nós demos o sorvete de limão e no dia seguinte ele foi a óbito. Então parece que era algo que ele estava querendo, que estava faltando. Então isso de toda essa vivência que eu tenho, é uma das coisas que me marcou bastante. Legal, estamos acabando já, mas eu queria saber de você se tem uma mensagem que você gostaria de passar para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Sim? Então, é esse o momento. Sim, eu gostaria de que os familiares fossem mais presentes, visitassem com mais frequência os seus idosos, tirassem eles do residencial, levassem para fazer uma refeição junto com a família, ou até mesmo em lugares que eram habituados aí, que eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a questão da memória, né? Claro. Deles relembrarem o que sempre fizeram, né? Porque a gente vê no dia a dia, na casa, que eles sentem falta dessas coisas. Então, eu acho que para o idoso que está numa instituição, eu acho que o apoio, o conforto, o carinho da família é extremamente essencial. A presença. E olha que no nosso, eu vejo eles saírem bastante. Sai bastante. Sim. Sai bastante. Nossa, eles saem muito. E graças a Deus, que bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma família falando, vou pegar minha mãe e vou levar tomar café lá em tal lugar. Eu falo, nossa, maravilhoso. Sim, é muito importante. Não Às vezes eles Sim. saem para passar o fim de semana fora. E às vezes até uns conflitos, porque aí o idoso fala assim, não, calma aí, mas eu até passo o final de semana fora, mas eu quero voltar, dormir na minha cama e voltar pra festinha. E tem alguns que eu acho até engraçado que o familiar leva e fala assim, a gente não ficou nem uma horinha junto, já pediu para voltar. Então, sinal que a casa é boa, né? Isso aí, Isso mesmo. É isso aí, eu acho muito, muito bonito. A gente faz com o Fernando, a gente passou a fazer depois que
que ele veio aqui, a gente entendeu que fazer a parte personal ali, fazer a manutenção do corpo é importante. E ele sempre leva a mãezinha dele. Sim. Ah, belezinha, ele vai no café. Muito bom. Hoje eu vou sair com minha mãe. Cara, é fantástico. Que conversa rica, né? A Fabíola nos mostrou o quanto cuidar de um idoso exige atenção, adaptação e muito amor em cada refeição, em cada detalhe do prato. E esse cuidado nos faz pensar. Proteger quem... Proteger. Proteger não deu. Que conversa rica, né, gente? A Fabíola nos mostrou o quanto cuidar de um idoso exige atenção, adaptação e muito amor em cada refeição, em cada detalhe do prato. E esse cuidado nos faz pensar. Proteger quem a gente ama é um compromisso que vai além do dia a dia. Por isso, eu reforço aqui o trabalho do Diego Guedes, afiliado Prudential. Assim como a Fabíola garante que o idoso tenha a nutrição certa para viver com mais qualidade, o Diego pode te ajudar a garantir que a sua família tenha a proteção certa para encarar o futuro com segurança. Entre em contato com o Diego através do QR Code da tela ou pelo link na descrição e descubra como a Prudential pode trazer paz e fazer parte da sua história, assim como você faz parte da nossa. Fabíola, muito obrigado por ter vindo até a gente, por ter dividido tanto conhecimento, tanta experiência e tanto cuidado com a gente. A nossa família, a Família Amar, está realmente muito feliz de ter como parte do nosso time você, e tenho certeza que os nossos residentes também. E para você que chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Amar Residencial Podcast. Esse episódio, e assim, se esse episódio te tocou, te ensinou com algo que te fez pensar em alguém que você ama, compartilhe agora mesmo, manda para um familiar, para um amigo, para quem está cuidando de um idoso e precisa ouvir isso. E já curte esse vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Aproveite também para comentar aqui embaixo. A gente está respondendo as perguntas de todo mundo. Estamos respondendo aí. Estamos realmente entendendo essas novas perguntas que vocês têm. E isso vai refletir nos novos episódios, né? O que vocês querem para os próximos episódios. Comente aqui embaixo. Queremos saber o que você achou e quais os temas que você quer que a gente leve para esses próximos episódios, tá bom? E claro, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Olha lá. Aí, pronto, ó. Tem